Enquanto as crianças saem, vamos abrindo a palavra do Senhor para Romanos capítulo 2. O juízo de Deus é certo para quem vive na prática do pecado. Esse é o tema da mensagem de hoje. E nós vamos trabalhar apenas os primeiros 4 versículos, tá bom? Romanos 2, de 1 a 4. Eu pensei que ia dar para a gente ir até o 11, mas quando a gente começa a estudar, a gente acaba não conseguindo chegar lá. A gente vai só até o 4 mesmo. Romanos capítulo 2, do verso 1 até o verso 4. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condena... Vou ler de novo, porque eu li errado. Versículo 3. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, a tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Vamos orar. Senhor, mais uma vez te louvamos pela tua graça que nos sustenta. Como cantamos esse belíssimo louvor, 1000 motivos temos para cantar ao Senhor por toda a manifestação da graça em nossa vida, nos tirando de um lamaçal de pecado e nos fazendo viver uma nova vida, segundo a vontade do Senhor. Não tínhamos forças, ó Deus, para sairmos da escravidão pecaminosa. O Senhor nos arrancou de lá com a tua mão poderosa e nos fez herdeiros do Senhor, através do sangue do teu Filho, Jesus, o nosso eterno Salvador, que ele se entregou voluntariamente, recebendo sobre ele os nossos pecados, pagou o preço na cruz, recebendo o castigo do Senhor, que era sobre nós, mas ele tomou para ele, para que pudéssemos receber a graça e a justificação. Nós te louvamos por um maravilhoso sacrifício do céu, para que a terra possa tocar ao céu. Jesus teve que morrer por nós. Nós louvamos a Ti por isso. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos use na ministração da Sua palavra. O texto de Romanos é um texto riquíssimo, mas uma das cartas mais difíceis da Bíblia. Que o Senhor nos dê graça para estudar com simplicidade. Senhor, se agrade em tornar a Tua palavra clara a todos os presentes aqui. Possamos compreender a Tua palavra e sermos gratos pelo ensino da Tua palavra aos nossos corações. Sem dúvida, somos privilegiados por podermos ter a Bíblia Sagrada e por podermos Te conhecer através da Tua palavra, a palavra do Senhor, a palavra inspirada, soprada pelo Espírito Santo de Deus. Fala, Senhor, ao Seu povo, ajuda-nos a Te conhecer mais, Te reverenciar mais e sermos completamente transformados pelo Senhor para viver para a honra, para a glória do nosso Rei Jesus. Ele merece toda a dedicação do nosso ser. A Cristo Jesus nós oramos. E é em nome de Jesus. Amém. Então o juízo de Deus é certo para quem vive na prática do pecado. Paulo ele quer deixar bem claro que o juízo de Deus é para todas as pessoas.
é para gentios, mas é também para os judeus. É para os pagãos, mas é também para os religiosos judaicos. Não há distinção no que diz respeito a quem está debaixo do juízo de Deus. Todo homem é culpado diante de Deus, porque todo homem está amaldiçoado pelo pecado. O apóstolo Paulo, ele escreve então, depois de ele falar ali, de tudo que, a sua ação, como está a sociedade, distante de Deus, entregue às suas próprias paixões, praticando atos abomináveis, como homossexualismo, lesbianismo. No capítulo 2 ele vai dizer que judeus religiosos também estão nessa situação. E que eles não deveriam se vangloriar por serem da descendência de Abraão, sendo que eles estavam escravizados pelas mesmas práticas pecaminosas dos gentios. Não havia diferença nenhuma. Então, no capítulo 2, o apóstolo Paulo ele quer fazer essa explicação do que ele vem falando no capítulo 1 para dizer que todos estão debaixo da condenação. Todos aqueles que estão na prática do pecado estão debaixo da condenação. Poderia ser aqui, irmãos, que os judeus que lessem a carta do apóstolo Paulo viessem a pensar de forma arrogante, como eu falei agora há pouco, que Paulo estava falando apenas para os gentios e não para eles, porque eles se achavam privilegiados por serem da geração de Abraão. No capítulo 2, então, Paulo vai deixar claro que todos estão debaixo do juízo de Deus, tanto judeus como gentios. Então, Paulo ele quer combater essa tendência que os judeus tinham a serem arrogantes, espiritualmente falando, por serem descendência de Abraão. Eles pensavam que por isso o juízo de Deus não cairia sobre eles, porque o juízo de Deus estava reservado apenas para povos gentílicos. E assim, eles se apegavam a uma religiosidade legalista / moralista, e não ao verdadeiro evangelho que transforma a vida, e eles ficavam arrogantes, boçais, e eles demonstravam isso querendo julgar os gentios, pelas práticas pecaminosas dos gentios, sendo que eles também estavam escravizados às mesmas paixões. Então Paulo aqui ele está tentando combater o legalismo, o moralismo, a arrogância espiritual que o moralismo e o legalismo produz. Então vejamos hoje à noite como vencer nós aqui como crentes no Senhor Jesus. Há essa tendência em nosso coração também de sermos moralistas, de sermos legalistas, de sermos arrogantes espirituais, sem termos uma transformação genuína em nossas vidas. Então, como vencer a religiosidade moralista? É isso que eu quero ver com os irmãos hoje. Como vencer a religiosidade moralista? Em primeiro lugar, Paulo vai nos dizer que para vencermos a religiosidade moralista, nós precisamos evitar o julgamento hipócrita. Então, como vencer a religiosidade moralista? Resposta 1. Evite o julgamento hipócrita. Não seja hipócrita ao julgar e condenar as pessoas, ao julgar e condenar os seus irmãos. O versículo 1 ele diz: portanto, és indesculpável. Essa palavra indesculpável significa o quê? Tem gente que diz, pastor, é sem culpa, né? Não, é o contrário, não é sem culpa. Indesculpável significa totalmente culpado, aí significa indesculpável. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja, seja gentil,
ou seja judeu, quem quer que seja. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condena. Ou te condenas. Mas por quê? Ele explica. Pois praticas as próprias coisas que condena. Claramente aqui, Paulo ele não está proibindo todo ou qualquer tipo de julgamento. Se ele estivesse escrito só até essa parte aqui, quando diz assim, porque no que julgas a outros, a ti mesmo condenas, e não tivesse escrito o finalzinho do versículo 1 aí, a parte C do versículo, eu poderia concordar com esses crentes que dizem assim, não, é proibido julgar, né? A gente não pode chegar para um irmão, dar uma exortação, irmão, como é que você está vivendo desse jeito? Não, aí, quem não entende essa questão do julgamento diz logo o quê? Não me julgue. Só Deus pode me julgar. Não é essa conversa? E usam esse versículo aqui, e usam outro versículo, que a gente vai já ler ele para defender isso, que Deus, na sua palavra, proíbe todo tipo de julgamento. Que a gente, então se isso for verdade, a gente está proibido por Deus de exortar uns aos outros, de confrontar uns aos outros, de chamar uns aos outros ao arrependimento quando estivermos em pecado. Mas Paulo continua, pois praticas as próprias coisas que condena. O que Paulo está proibindo aqui não é todo ou qualquer tipo de julgamento. O que Paulo está condenando aqui é o julgamento hipócrita. É aquela pessoa que gosta de pegar pesado com o outro, que o pecado dele foi exposto, sendo que ele está na mesma prática pecaminosa, só que ele não foi pego ainda. E como ele não foi pego ainda, ele se vê no direito de entrar de voadora naquele que foi pego em pecado. E pegar pesado mesmo, e humilhar, sendo que ele está em pecado. Mas ninguém sabe. Então ele se coloca como superior naquela situação. É isso que Paulo está condenando. O julgamento hipócrita, quando a gente vai julgar o nosso irmão, condenar o nosso irmão, sendo que nós estamos praticando as mesmas práticas pecaminosas do nosso irmão. Então eu vou exortar o meu irmão porque meu irmão é mentiroso, sendo que eu estou praticando a mentira, só que ninguém sabe ainda. Eu vou exortar o meu irmão porque o meu irmão foi pego em uma prática imoral. E eu vou lá e eu digo, esse cara não é crente, esse cara não vale nada. Sendo que eu estou praticando imoralidade sexual escondido. É disso que o apóstolo Paulo está falando aqui. O julgamento hipócrita. Você querer condenar nos outros as mesmas coisas que você pratica as ocultas. Como eu falei, muitos irmãos pensam equivocadamente que todo tipo de julgamento é proibido pela Bíblia. E eles se baseiam nesse versículo aqui. E se baseiam também no argumento de Jesus, que é dito em suas palavras lá em Mateus capítulo 7. Eu gostaria que os irmãos abrissem lá em Mateus capítulo 7, versículo 1. As pessoas que defendem que o crente não pode julgar outro crente, eles pegam versículos isolados. Nesse caso aqui de Mateus capítulo 7, eles gostam de usar só o versículo 1. Eles se esquecem do 2, do 3, do 4 e do 5. Esse é o problema. Aí eles dizem assim no versículo 1, olha, não julgueis para que não sejais julgados por Deus. Você não pode me julgar. Só que aí você abre Mateus 7, 1 e diz, tá bom, vamos ler os outros versículos. Aí diz assim, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, um cisco no olho do teu irmão? Porém não repara na trave que está no teu próprio olho.
É o mesmo argumento do apóstolo Paulo, está percebendo? Aí no versículo 4, ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro, o cisquinho pequeno do teu olho, quando você tem uma trave enorme no seu olho. E olha o que ele diz no versículo 5, nos ensina qual o tipo de julgamento que ele está condenando. Hipócrita, tira primeiro a trave deste tamanho do teu olho, então verás claramente para tirar o cisquinho, o argueiro do olho do teu irmão. Percebeu aí? Deu para pegar? Nesse texto, Jesus não está condenando todo ou qualquer tipo de julgamento. Jesus está condenando o julgamento hipócrita, aquele julgamento que condena seu irmão por ter um cisco pequeno no olho, enquanto essa pessoa que condena o cisco no olho do seu irmão convive normalmente, às escondidas, com a trave deste tamanho na vida e considera normal quando é com ele. Então o hipócrita, ele amacia quando é com seus próprios pecados, ele amacia, ele pega leve, mas quando é com seu irmão, ele pega pesado. Ele é terrorista, sanguinário com o seu irmão, mas com ele é tchutchuquinha. Com seus próprios pecados, ele amacia a coisa. Esse é o julgamento hipócrita que Jesus, concordando com Paulo, está condenando, irmãos. Outra coisa, se fosse proibido todo ou qualquer tipo de julgamento, como é que nós iríamos explicar Mateus capítulo 18, do verso 15 até o 20, instruções para restauração de irmãos que estão em pecado ao ponto do desligamento da comunhão dos santos? Você conhece a passagem. Seu irmão pecar contra ti, vai o teu irmão, só tu e ele, e o exorta. Se ele se arrepender, ganhaste o teu irmão. Mas se ele não se arrepender, chama 2 ou 3 testemunhas. Faz o mesmo processo. Se ele arrepender, ganhaste o teu irmão. Se ele não se arrepender, leva para a igreja. Faz o mesmo processo. Se ele se arrepender, ganhaste o teu irmão. Se ele não se arrepender, considera como gentio e publicano, ou seja, expulsa da igreja. Isso é julgamento. Como é que nós iríamos aplicar Mateus capítulo 18, a partir do versículo 15, se Deus está proibindo julgar? Então a gente tem que aprender a ler a Bíblia dentro do seu contexto. Não é todo tipo de julgamento que está sendo proibido por Deus. Jesus colabora com o que ensina Paulo, na verdade é o contrário. Paulo está colaborando com o que Jesus ensinou no passado, de que o julgamento pecaminoso é o julgamento hipócrita. Assim como Jesus, o que Paulo está condenando aqui é o julgamento hipócrita. Eu detono os outros porque ninguém sabe que eu estou praticando os mesmos pecados. Isso é hipocrisia. A palavra de Deus está condenando isso. E Paulo está fazendo isso porque ele sabia que os judeus tinham a tendência de acharem-se mais importante do que o povo gentio. E Paulo está dizendo, não faça isso, você não é importante. Se você está nas mesmas práticas pecaminosas, você está na mesma situação do gentio. Não importa se você é judeu. Se você está escravizado em seus pecados, todo o juízo que eu acabei de explicar no capítulo 1 vai cair sobre você também. Você tem que se arrepender. Porque todos os homens que estão escravizados em seus pecados precisam de Jesus para serem libertos da escravidão pecaminosa. Então o que a gente vê aqui no argumento de Paulo, no versículo 1, é o seguinte: quando você julga o outro, não julgueis para que não sejais julgados. Você condena a si próprio, número 2. Número 3, porque você pratica as mesmas coisas que você está condenando no outro. É isso que Paulo está falando aqui. E Paulo então arremata dizendo: sabemos que o julgamento de Deus não procede dessa maneira. De que maneira? De maneira hipócrita.
Pois o julgamento de Deus, versículo 3, é baseado não nas nossas convicções, não nas nossas opiniões, não nas nossas ideologias, mas, na verdade, da palavra de Deus. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então o apóstolo Paulo está explicando que para o homem pecador conseguir se libertar da prática pecaminosa, ele tem que entender que a religiosidade não pode fazer nada por ele. Ele precisa entender que pelo fato de ele estar sujeito às mesmas práticas pecaminosas, ele está na mesma situação do não religioso. E ele precisa de libertação. E essa libertação, só quem pode dar para ele é o Senhor Jesus. Por conta da nossa natureza pecaminosa, Paulo está dizendo, nós somos tendenciosos a querer ser duros e rigorosos com os pecados do próximo, sendo que estamos cometendo os mesmos pecados e conseguimos ser bonzinhos para conosco. Deixa eu tentar ilustrar. Um casal se separa na igreja, porque a esposa descobre que o marido estava com a prostituta. Ela então não quer mais o seu marido e se separa. Aí um irmão da igreja, vamos supor que seja tratado na assembleia. Aí um irmão da igreja se levanta e detona o marido. Isso é um cabra safado. Como é que um canalha desse faz isso com a esposa? Isso é uma vergonha. E detona mesmo. Diz assim, esse cara nunca mais devia pisar nessa igreja. Aí quando ele chega em casa, que ele se vê sozinho, não tem ninguém. Aí ele pega, acessa o celular e vai assistir pornografia na internet. É a mesma coisa ou não é? Está cometendo o mesmo pecado ou não está? Então ele é hipócrita. Ele pega pesado quando os outros são expostos nos seus pecados, mas com ele termina de pecar às escondidas e ele continua vivendo a vida dele normalmente. Não acha que alguém precisa pegar pesado com ele porque foi ele. O negócio ele tem que pegar pesado. O hipócrita ele pensa assim, o hipócrita ele raciocina assim, eu tenho que pegar pesado é com o outro. Com os meus próprios pecados eu pego leve comigo. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está condenando. Isso é hipocrisia. Essa escravidão pecaminosa mostra para nós que nós estamos debaixo da mesma condenação. Porque nós não temos que pegar leve com os nossos pecados. Nós temos é que nos arrepender dos pecados praticados e buscar libertação no Senhor Jesus Cristo. Todos nós somos tendenciosos a esse julgamento hipócrita. O nosso coração, você precisa entender, é especialista em condenar os pecados do outro e é especialista também em amaciar e inventar desculpas para os nossos próprios pecados que são cometidos. E quando a gente age assim, a gente está sendo hipócrita. E pior, mostra que nós estamos ainda escravizados aos nossos pecados. Isso é muito sério e muito perigoso. Porque não dá nem para saber se uma pessoa que está nessa situação ela é convertida de verdade. O que se pode dizer sobre essa pessoa nessa situação é que ela é religiosa de verdade. Religiosa de verdade ela é. Ela está na igreja, ela tem a Bíblia, ela canta os mesmos louvores do que todo mundo. Religiosa de verdade ela é. Mas como nós podemos saber se ela é convertida de verdade, se ela está ainda algemada ao seu pecado? Você percebe a seriedade disso? E o apóstolo Paulo está então abrindo caminho aqui para que as pessoas entendam, preparando o coração delas para que elas possam entender o Evangelho. Não é a religiosidade que faz de você um convertido, é o Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus transforma a sua vida, a mudança de vida tem que acontecer. No comentário de João Calvino, sobre o livro de Romanos, eu achei interessante como é que Romanos chamava esse tipo de pessoa. Calvino ele chamava esse tipo de crente de hipócrita.
hipócrita e de santarrão. Está lá no comentário de Romanos de João Calvino. Esse tipo de comportamento é um comportamento de um hipócrita e de um santarrão. E meus irmãos, não podemos sofrer dessa miopia espiritual para enxergar os nossos próprios pecados, ficarmos cegos para os nossos próprios pecados, enquanto colocamos um telescópio Hubble sobre os pecados dos nossos irmãos para condená-los. Não podemos ser rápidos para condenar nossos irmãos e lerdos para julgar o nosso próprio pecado. Se esse tem sido o seu comportamento, se essa tem sido a sua prática, isso não é comportamento e atitude de um verdadeiro servo de Deus. O verdadeiro servo de Deus, ele está o tempo todo procurando ser transformado pela graça do nosso Deus, para que assim ele possa ser um instrumento e ajudar aqueles que precisam. Então trata-se de uma grande fraude espiritual esconder os nossos pecados, enquanto jogamos pedra nos nossos irmãos que estão cometendo os mesmos pecados. Isso é uma grande fraude espiritual. Não se esqueça disso. Trata-se de uma grande fraude espiritual. A gente escondendo os nossos pecados e quando temos a oportunidade, jogamos pedras nos irmãos que estão praticando os mesmos pecados. Isso não é a atitude de um servo de Deus. Então, qual é a atitude de um servo de Deus em relação aos seus pecados? Ele está constantemente se arrependendo, abandonando, sendo transformado pela graça de Deus. Essa é a atitude de um verdadeiro servo do Senhor Jesus Cristo. Devemos combater a hipocrisia, irmãos. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. Devemos combater a hipocrisia em nossos corações. Como reconhecer, então, se você tem esse problema? Como reconhecer se eu tenho esse problema? Geralmente, pessoas que vivem criticando tudo e todos são aqueles que possuem esqueletos no armário e sujeira debaixo do tapete. Geralmente essas pessoas extremamente críticas com os pecados dos irmãos, com os defeitos dos irmãos, são aqueles que têm praticado coisas erradas, as ocultas. Não seja um crítico hipócrita, não seja um juiz tirano fingido. Procure, diante do seu Deus, ser um restaurador. Seja um apacentador de ovelhas. É disso que a igreja está precisando. A igreja não está precisando de críticos. A igreja está precisando de apacentadores. Tem muita gente machucada, tem muita gente ferida, tem muita gente fraca. E Jesus está precisando de apacentadores e não de críticos ferozes. Isso é atitude de lobo e não de pastor. Seja um encorajador para a prática do bem. Criticar é muito fácil. Jogar pedra em quem já está caído é fácil demais. É igual empurrar bebo de ladeira, não é não? É muito fácil. Agora, difícil é você ser um restaurador. É você ser um apacentador. É você ser um encorajador para a prática do bem. Você pegar aquele irmão que caiu e dizer assim, vem cá, querido, e dar um abraço nele. Senta aqui comigo. O que é que está acontecendo? Vai passar. Você vai vencer. Vamos orar. E chamar mais irmãos para agregar, para ajudar. Isso é difícil. É por isso que a maioria não quer fazer. Mas tacar pedra, criticar, ser um crítico feroz, é a atitude de um religioso hipócrita. A palavra de Deus está dizendo, não seja esse tipo de pessoa. Não faça isso. Porque quem condena nos outros as mesmas práticas que está fazendo as ocultas, está debaixo da mesma condenação. Porque ambos os casos aí estão perdendo para o pecado. Em segundo lugar, versículo 2. Como evitar a religiosidade hipócrita? Deixe que a verdade da palavra de Deus faça o seu trabalho. Olha o que ele diz no versículo 2. Bem sabemos
que o juízo de Deus é segundo o quê? A verdade. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo? Não vá julgar segundo as suas opiniões, segundo as suas ideologias, segundo os seus critérios religiosos que o seu coração carnal inventou. Você não precisa fazer isso. Você não precisa inventar a roda, porque a roda já foi inventada. É isso que Paulo está dizendo aqui. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, ou seja, Deus vai julgar o seu povo com a sua verdade. Onde está a verdade? Está aqui a verdade. 66 livros inspirados pelo Espírito Santo que nos ensinam a conhecer Deus, o seu caráter, os seus atributos, a sua vontade e a sua obra. Está aqui. A verdade de Deus. É ela que julga. Nós devemos nos aconselhar mutuamente. Devemos nos repreender mutuamente. Devemos nos exortar mutuamente. Mas é com esse livro aqui. E não com as nossas crenças religiosas. Não com as nossas ideologias criadas. O que tem de loucura aí, pessoas que fogem, que criam leis fora da Bíblia, não é brincadeira. Eu já fui no retiro que para tomar banho, acho que eu já falei isso aqui no passado, alguém vai lembrar. Eu já fui no retiro que para tomar banho de piscina, tinha que citar 10 versículos de cabeça. Aí ficava lá, os pobrezinhos, todos os adolescentes, tudo doido para tomar banho de piscina. Tinha deles que nunca nem tinha vindo na piscina na vida. Aí ficava lá os coitados no sol quente. 1, 2, 9. Não tem 10 não. Vai lá decorar de novo. A coitada ia lá de novo para debaixo da árvore. E tome. Só tomava banho de piscina se decorasse 10 versículos. Não, pastor, mas é legal porque... Sim, mas isso aí é colocando regra pesada sobre os outros, irmãos. Então o que tem de sandice... por causa de ideologia criada no coração de homens hipócritas, não é brincadeira. Tem igreja, irmão sabe, tem igreja por aí que as irmãs não podem se depilar, as irmãs têm que ficar com as axilas carregadas. Porque não pode se depilar, é pecado. Tem igreja por aí que usar um batom, uma mulher usar um batom, é pecado. Usar batom é ser uma Jezabel, mas peraí, de onde é que tem isso na Bíblia? Que usar batom é ser Jezabel? Então, irmãos, a gente não tem que inventar coisa para exortarmos uns aos outros. A exortação, que é a mesma coisa do julgamento, é de acordo com a verdade da palavra de Deus, mas a gente tem que conhecer isso aqui. Uma vez, eu estava à frente de um trabalho, que a irmã leu uma passagem lá, Isaías, eu não vou lembrar agora, e ela queria ensinar na igreja que as irmãs, tudinho da igreja, tinham que tirar os brincos, tinham que tirar todos os adereços, porque lá no contexto lá de Isaías, as mulheres tinham ficado careca. Aí ela disse, pastor, se as mulheres aqui não tirar os brincos, as pulseiras, os cordão, vão ficar as irmãs tudo careca. Aí eu peguei, irmã, senta aqui comigo. Aí abri a Bíblia com ela, a gente começou a ler. Disse, olha, irmã, olha o contexto aqui. Mas ela não aceitou, não. Ficou teimando, que era isso mesmo. Então, a gente tem que aprender a conhecer o livro, irmãos. Esse aqui é o livro dos livros. Esse aqui é a palavra de Deus. Nós temos que conhecer o que está aqui para ensinarmos e julgarmos, e exortarmos, e encorajarmos de acordo com os retos princípios da palavra do Senhor. Mas o religioso hipócrita, ele gosta de ser um crítico feroz dos seus irmãos, baseado em suas próprias opiniões, e o fato de praticarem os mesmos pecados que condenam nos outros, demonstra sua descrença à verdade da palavra de Deus, não é não? Como é que você condena nos outros algo que você está praticando? E você acha que isso é normal? Poxa, eu fui super espiritual, peguei a irmãzinha ali, que eu não gostei de determinada prática dela, mas eu peguei e foi pesado com ela. E aí eu faço a mesma coisa ou coisa pior, escondido. Como é que eu posso acreditar na Bíblia se eu estou agindo assim? Isso, a hipocrisia mostra que eu não creio no que está escrito aqui, irmãos. Porque se eu creio de verdade, esse livro tem que transformar a minha vida.
Se eu creio de verdade, eu não posso viver em prática pecaminosa. Porque aqui eu encontro restauração espiritual, aqui em Cristo eu encontro mudança de vida. Se o religioso hipócrita acreditasse de verdade na Bíblia, ele viveria na prática do pecado? Se o religioso hipócrita acreditasse de verdade na Bíblia, ele seria hipócrita? Não. Ele seria sincero diante de Deus e diante dos homens. Pessoas com essa tendência pensam que não serão condenados de verdade, ou que não serão condenados pela verdade de Deus. Isso é maligno, isso chega a ser maligno, irmãos. Essas pessoas, elas usam a Bíblia como arma de persuasão e manipulação para alcançar vantagem sobre seus irmãos. Não são sinceros diante de Deus, porque não creem de verdade em Deus. Se crescem, não viveriam em prática pecaminosa. Esse é um argumento para mim irrefutável. Se esses hipócritas crescem de verdade em Deus, eles não viveriam na prática do pecado e ainda por cima teriam a audácia de condenar os outros pelos mesmos pecados que eles fazem às ocultas. Permita-me citar novamente João Calvino. João Calvino vai dizer aqui em seu comentário que a intenção de Paulo é destruir todas essas jactâncias dos hipócritas para que eles jamais pensem que porque o mundo os louva ou eles mesmos se absolvem, estarão livres de outro exame no julgamento divino. O julgamento divino é segundo a verdade. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas, nem fixará na aparência externa, muito menos se contentará com a obra que não procede da pureza do coração. É tudo que eu estava tentando dizer, só que o Calvino consegue botar de uma forma mais inteligente. Vamos continuar. Não seja esse tipo, então, igreja, de religioso. Deixe que a Bíblia faça o seu trabalho. Primeiro na nossa própria vida. Isso é importante. Deixe que a Bíblia faça o seu trabalho primeiro na nossa própria vida. Nós temos que abrir mão da arrogância para que Deus nos transforme pela sua palavra. Para nós sermos transformados pela palavra de Deus, nós temos que abrir o coração para Deus e dizer: Deus, eu preciso, eu quero. Eu não quero viver na prática do pecado. Eu quero ser liberto pelo Senhor. Derrama a tua graça na minha vida e me usa para a sua glória. Deixe que a palavra de Deus faça o trabalho. Primeiro na sua vida e depois na vida dos seus irmãos. É o que Spurgeon falou. O evangelho é como um leão enjaulado. Não precisamos defendê-lo, só precisamos abrir a jaula. Então, deixe que a palavra de Deus faça todo o trabalho. Você não precisa criar ideologias, você não precisa criar regras, você não precisa inventar doutrinas humanas. Você precisa conhecer o Deus da Bíblia, ser transformado por Ele e buscar ser um instrumento nas mãos dEle para transformar outras pessoas. Você crê de verdade que a Bíblia é a palavra de Deus? Então ela precisa estar mudando você. Ela precisa estar transformando a sua vida. Não pense que você, condenando os outros e livrando a si mesmo, conseguirá escapar do juízo de Deus. E aí a gente precisa ler o versículo 3 com mais atenção. Vamos lá, Romanos 2:3. Não pense você que condenando os outros e livrando a própria cara, você conseguirá escapar do juízo de Deus. Romanos 2:3. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas. Como é que termina o versículo 3? Pesado, não é não? Isso aqui é pesado. Pensas que te livrarás do juízo de Deus? Você, hipócrita, que condena no outro as mesmas obras pecaminosas que você faz às escondidas. Você que condena o outro e livra a própria cara. Você pensa que vai escapar do juízo de Deus? O que é que Paulo está querendo que a gente reflita aqui? Não vai. Não vai. Então, não hajamos dessa forma.
estamos vendo como podemos vencer a religiosidade moralista. Em terceiro e último lugar, versículo 4. Cuidado com a interpretação da Bíblia por conveniência. É isso que eu aprendo com o apóstolo Paulo no versículo 4. É desonesto você fazer uma releitura da Bíblia quando você quer convencer alguém da sua verdade. É desonesto você querer dizer que a Bíblia está ensinando uma coisa quando ela não está, só para você ganhar o argumento. Ou para você fazer uma lavagem cerebral na pessoa para que a pessoa se torne o seu adepto e não um verdadeiro convertido a Jesus Cristo. Não interprete a Bíblia por conveniência. Não faça isso. Isso não é coisa de homem de Deus. Isso não é coisa de pessoas que são sérias diante do Senhor. Olha o que é que Paulo vai falar aqui. Ou desprezas a riqueza da sua bondade. Então ele está falando que o religioso, hipócrita, moralista, legalista, ele está desprezando o verdadeiro sentido da bondade de Deus. Quando ele julgava o outro estando na mesma prática pecaminosa. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. O religioso moralista, tanto judeu como gentio, olha para a bondade de Deus como uma licença para pecar e não como um chamado ao arrependimento. Eles se agarravam ao fato de que Deus era bom para serem licenciosos com as suas práticas pecaminosas, mas para o irmão que estava em pecado, Deus era juiz. E Paulo está condenando isso, dizendo: o hipócrita, ele interpreta a Bíblia por conveniência para esconder os seus pecados. A verdade é que Deus ele é bom, Deus é longânimo e paciente, dando tempo aos homens para que os homens cheguem ao quê? Ao arrependimento. Deus não é bom para você ficar pecando um dia após outro e ficar usando esse argumento, dizendo assim: olha, Deus me ama como eu sou. Não está acontecendo nada comigo. Está havendo algum julgamento sobre a minha vida? Não, não está. Então, é pela bondade de Deus. Paulo está dizendo: não faça essa releitura, que ela é errada. Não é assim que nós interpretamos a bondade de Deus, como uma licença para você pecar. Deus é bom, então eu tenho licença para pecar. Não. Não é assim. Deus é bom e Ele está sendo paciente conosco para que nós possamos chegar ao arrependimento. Nós não podemos interpretar a bondade de Deus como uma permissão de Deus para nós cometermos todo tipo de pecado, achando que iremos escapar do julgamento divino. Deus nunca vai ser a favor do pecado. Deus nunca vai concordar comigo se eu estiver em pecado. Eu posso inventar a desculpa mais bonita que eu consegui inventar. Deus, porque não foi... Um dia desse eu vi um argumento de uma criatura aí que se diz influência digital. Esqueci aqui a página dela. Não vou lembrar agora. Mas ela estava usando uma desculpa, para mim uma desculpa sobre ela ser viciada em pornografia. Ela estava dizendo que Deus deu uma revelação a ela, dizendo que: minha filha, eu te entendo, não foi porque você abriu essa porta para ti. Ela dizendo, tipo assim, ela estava querendo dizer que ela não estava procurando pornografia na internet, apareceu por acaso. Então Deus estava tipo dispensando. Que conversa é essa? Isso não existe. Mesmo que tenha sido involuntário, você não estava atrás, mas apareceu, você não caiu de cara, você não se mergulhou no pecado, então você é culpado. Deus, olha, bote uma coisa na sua cabeça. Deus, Ele nunca vai concordar comigo se eu estiver em pecado. Deus nunca vai concordar com você se você estiver em pecado. Você pode inventar a maior desculpa que for. É pecado. Deus diz: eu não concordo. Deus, Ele é bom, mas é para nos levar ao arrependimento e à mudança de vida. E não uma evidência
de que ele é permissivo com as nossas práticas pecaminosas. Mas, pastor, eu peco e não cai nenhum meteoro na minha cabeça. É a misericórdia de Deus dando oportunidade para você chegar ao arrependimento. E se você não se arrepender, um dia você vai ter que experimentar o juízo do grande trono branco. E de lá você não vai escapar. Então não pense você, porque você não está sendo condenado agora, que Deus está dispensando você porque você está vivendo na prática do pecado. Todos terão que comparecer diante do grande trono do juízo de Deus. E lá Ele vai prestar conta conosco de cada obra que estamos praticando. A única forma de nós escaparmos do juízo do juiz todo-poderoso da terra é se nós entregarmos a nossa vida a Jesus. Porque Jesus nos justifica, a sua justiça cai sobre nós e nós então escapamos da condenação, porque Jesus sofreu essa condenação em nosso lugar. Se você não estiver em Cristo Jesus, você vai ser condenado. Tem pessoas que Deus acaba castigando e trazendo um juízo temporal de forma mais significante. Mas tem pessoas, por exemplo, tem gente que está roubando o Brasil agora, que está aí na política, quebrando o Brasil, roubando o Brasil, e é comendo caviar, é comendo rapadura, é muita rapadura, comendo lagosta, viajando para a Europa, tudo às nossas custas. Quando pega uma gripe, corre para o Albert Sabin, o melhor hospital do Brasil, se trata lá, volta e é viajando de jatinho para cima e para baixo, comendo do bom e do melhor. Não tem uma dor na unha. Ah, não, então Deus não está castigando, não. Do juízo final, gente assim não escapa. Às vezes Deus já traz um juízo temporal sobre gente dessa estirpe. Mas às vezes Deus reserva apenas para o juízo final. Ninguém escapa. Então não interprete a bondade de Deus como uma evidência de que você pode viver na prática do pecado, porque não é essa a interpretação da Bíblia. Paulo diz, olha, a bondade de Deus e tolerância e longanimidade é para que o homem seja conduzido ao arrependimento. Deus não quer ninguém vivendo em pecado. Deus ele quer que o homem se arrependa, se converta e se volte para Ele. O moralista religioso, ele faz uma releitura, achando que ele pode viver na prática do pecado, condenando os outros, porque Deus é bom. E Paulo está dizendo, está errado. Essa interpretação, por conveniência, não é coisa de servo do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, assim nós aprendemos aqui como fugir, já estou concluindo, de uma religiosidade hipócrita. Número 1, evite o julgamento hipócrita. Quando você precisar julgar um irmão, julgue com a palavra de Deus. E que seja visando a restauração dele. E não vá como um superior, se achando melhor do que o seu irmão, como hipócrita, tendo próprios pecados para se arrepender. Que não venhamos a ter traves em nossos olhos, como disse Jesus, enquanto estamos querendo tirar um cisquinho do olho dos nossos irmãos. Isso é hipocrisia. Como evitar uma religiosidade hipócrita? Número 2, deixe que a palavra de Deus faça seu trabalho. Não queira julgar o seu irmão baseado em achismos, em suas próprias opiniões legalistas, moralistas. Fale das verdades da palavra de Deus em amor. Fale com a sinceridade de alguém que foi transformado pela palavra de Deus. É assim que nós devemos julgar, exortar, repreender os nossos irmãos. É com a palavra de Deus na mão, é conhecendo a palavra e podendo atestar, olhando no olho do nosso irmão que nós queremos recuperar. Essa palavra já me transformou, essa palavra já me restaurou primeiro, e é por isso que eu estou aqui, para que você seja restaurado também. Não seja um hipócrita, dando lição de moral nos outros, quando você está nas práticas mais repugnantes, às escondidas. Isso não é coisa de servo de Deus. E número 3, cuidado com a interpretação por conveniência. Não use a Bíblia para manipular e controlar as pessoas. Lembre-se de que essas ovelhas, elas só possuem um único pastor, que é Jesus Cristo.
Não permita que a Bíblia tenha um sentido duro e carrasco com os seus irmãos e um sentido leve e completamente permissivo para com os seus próprios pecados. Não faça isso, porque isso não é coisa de servo do Senhor. Que Deus, então, nos ajude a vencermos a religiosidade hipócrita, que para nada serve, a não ser para atrapalhar o crescimento do povo de Deus. Que possamos ser crentes verdadeiros, que possamos sim julgar uns aos outros, mas de acordo com a verdade de Deus e como alguém verdadeiramente transformado, que ama o Senhor e que ama o nosso irmão, e é por isso que nós vamos atrás dele, para restaurá-lo e não para querer jogá-lo na sarjeta. Que Deus nos ajude a sermos crentes verdadeiros, como estamos vendo aqui em Romanos 2, de 1 a 4. Vamos orar. Senhor, realmente há uma tendência em nosso coração em sermos religiosos, arrogantes, e acharmos que os outros irmãos são inferiores a nós, e condenar os nossos irmãos enquanto estamos atolados em práticas pecaminosas escondidas, ó Deus. Senhor, obrigado pela repreensão da Tua palavra. Não deixa, Pai, que a gente seja assim, religioso, hipócrita, uma fraude. Porque uma pessoa assim, Deus, não é um crente, é uma fraude. Não deixa, Pai, que a gente seja esse tipo de gente. Transforma verdadeiramente a nossa vida, para que possamos ser instrumento em Tuas mãos e transformar a vida dos nossos irmãos. Nossos irmãos precisam de homens de Deus, de mulheres de Deus que apacentam suas vidas com a verdade e não com ideologias, não com mentiras, não com tradições religiosas, mas com a verdade da palavra. Levanta, Senhor, a nossa igreja, apacentadores, restauradores, pessoas que incentivam os outros à prática do bem, em obediência à Tua palavra. Que o Senhor faça isso sobre o Seu povo. Em nome de Jesus. Amém.